Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreendendo, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aqui o texto fala de dois homens, só um nome é mencionado, dois homens, um deles é mencionado o nome, Cleopas, dois discípulos de Jesus, no domingo pela manhã, mas eles não tinham toda a notícia. Não havia chegado aos seus ouvidos que Jesus realmente havia ressuscitado. Eles disseram aqui, existem algumas pessoas dizendo, algumas mulheres disseram que tiveram uma visão de anjos, mas ninguém o viu. Diz o texto também, deixa bem claro que esses homens estavam entristecidos. Versículo 17 fala que eles pararam com a pergunta que Jesus havia feito para eles, entristecidos. Esses homens tinham passado tempo com Jesus, provavelmente tinham vivenciado muitos dos milagres que Jesus fez. Esses homens viram multidões serem alimentadas, viram pessoas que estavam doentes serem curadas, viram coxos levantarem dando pulos de glória, viram Jesus Cristo fazer coisas que nunca outro homem na face da terra havia feito. Conviveram com Jesus que amava verdadeiramente as pessoas, independentemente de quem elas eram, de qual nação que elas eram, qual poder aquisitivo, quão religioso essa pessoa era. Jesus era diferente. E eles caminharam com Jesus. Provavelmente eles deixaram a sua cidade, os seus afazeres em Emaús e foram para Jerusalém para ter esse encontro, para ter essa convivência com Jesus Cristo. Mas na sexta-feira da crucificação, eles não reconheceram o mestre qual eles seguiam. Eles viram Jesus sendo preso de forma sorrateira, sendo julgado e não abrindo a sua boca para se defender, sendo açoitado, humilhado, escarnecido,
crucificado pelo Império Romano e morto. E o Império Romano sabia muito bem lidar com essas pessoas. O Império Romano fazia questão de colocar a crucificação para os malfeitores, para aqueles que se levantavam contra o Império. E Jesus Cristo foi colocado entre eles. O Império Romano crucificava as pessoas do lado de fora das suas cidades ou das suas colônias, justamente para mostrar para os viajantes: olha, não se meta com o Império Romano, ou o seu fim será como dessas pessoas que estão penduradas na cruz. Muitos dos crucificados eram largados lá dias, para que as bestas feras do campo, as aves dos céus, os devorassem. E Jesus foi colocado junto com esses malfeitores, piores espécie de pessoas que possa haver. Jesus foi crucificado no meio de malfeitores, e aqueles homens, aqueles discípulos viram isso, muito entristecidos, na sexta de verem a morte do seu mestre, o fim de todos os seus sonhos, as frustrações. Junto com Jesus morreram os seus sonhos, as aspirações por liberdade e por justiça foram crucificadas junto com Jesus. Todo o discurso bonito que Jesus tinha dado a eles, todo o anseio, toda a esperança, parece que havia morrido com Jesus. Sábado eles choram muito, desesperados, não sabendo mais o que fazer. Quem sabe um deles olhou para o outro e falou assim: acho que a gente tem que voltar para Emaús. Acabou-se tudo, nossa esperança se foi. Por isso o texto começa dizendo que eles estavam caminho a Emaús. Emaús era uma aldeia perto de Jerusalém, distância de 6 a 7 quilômetros aproximadamente, uma tarde de caminhada. E ali, caminhando e conversando, quem sabe questionando os acontecimentos, sem compreender na totalidade o que havia acontecido, e nem sabendo o que iria acontecer, eles estão ali fazendo essa pergunta. No versículo 21 eles falam: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Nós tínhamos aspirações, nós tínhamos sonhos, nós tínhamos colocado a nossa esperança, a nossa própria vida tinha sido alicerçada em Jesus, mas Ele nos desapontou. Sabe que eu posso ver essa pergunta feita ainda nos dias de hoje, ligeiramente reformulada. Eu reformulei ela. Quem sabe esses homens estavam perguntando: onde está Jesus quando eu mais preciso dele? Onde está Jesus quando eu mais preciso dele? Esses homens a caminho de Emaús, eles não estavam sabendo lidar com o fracasso, porque eles tinham um plano, eles tinham aspirações que não foram atendidas. Então o coração deles falava: onde está Jesus quando eu mais preciso dele? Eu pensava, esperava, ansiava que Ele ia redimir Israel, que Ele ia fazer uma revolução, e nós seríamos libertos da escravidão do Império Romano, então seríamos uma nação novamente. Eu esperava isso, esperava aquilo. Eu sigo os planos que eu gosto, mas se alguma coisa sai do caminho eu me frustro e começo a perguntar: onde está Jesus quando eu mais preciso dele? Esses homens estavam assim. Mas agora existe algumas coisas que mudam tudo isso. Quando existe um fato na vida de uma pessoa, tudo muda. Daí não adianta eu gostar ou não gostar, é um fato, aconteceu. Aqui está acontecendo o fato da ressurreição. A ressurreição, eu vou dizer para você, me entenda bem, mas chega a ser irritante como fato, para aqueles que não creem em Jesus Cristo. Para aqueles que não creem em Jesus Cristo, eles veem a ressurreição como fato histórico, os irrita. Porque se é um fato histórico, aconteceu, e se aconteceu, a cruz tem razão, o discurso de Jesus tem razão, a única salvação para eles é Jesus Cristo. É como se eu pudesse fazer o seguinte: uma figura da cruz, da sexta-feira da crucificação, uma figura em preto e branco, mas o domingo, ele é uma aquarela cheia de cores vivas, porque dá sentido à crucificação. Então quando eu olho para a ressurreição como um fato, não importa aquilo que eu gosto ou aquilo que eu não gosto, é um fato, aconteceu, e contra fatos não há? Me ajuda aí, contra fatos não há? Quais são os fatos da ressurreição? Entre eles eu posso destacar alguns aqui. Primeiro, diz o texto que aqueles discípulos ouviram falar que mulheres estavam ali, testificaram que o túmulo estava vazio e que os anjos falaram para elas.
mas eles não deram créditos à palavra das mulheres. E eram mulheres que eles conheciam. As mulheres que andam conosco foram lá, viram, mas eles não deram crédito, porque as mulheres não tinham o seu discurso, o seu testemunho, não tinha validade nessa época. Nem mesmo numa corte elas poderiam ser como testemunhas. O testemunho delas não valia nada, mesmo que fossem testemunhas oculares. Imagine só. Então por que os evangelistas colocaram as mulheres no domingo pela manhã, na ressurreição? Elas foram as primeiras. Simplesmente pelo fato de que foi verdade. Porque se eles fossem inventar a história da ressurreição, eles colocariam: Pedro viu Jesus saindo do túmulo, João apertou a mão de Jesus, mas não, eles colocam as mulheres, estavam lá pela manhã e foram as primeiras a verem Jesus ressurreto. Segunda característica que mostra que a ressurreição é um fato, é o nome das testemunhas oculares que estavam na época. Uma delas está mencionada aqui, Cleopas. Um desses dois homens, Cleopas, por que o nome dele está aqui? Justamente para que as pessoas que lessem o evangelho na época pudessem procurar onde está Cleopas. Quem sabe bater na porta dele: pois não, sou Cleopas. Cleopas, você esteve com Jesus? Eu estive. Jesus esteve comigo, ele viajou comigo para Emaús. Nós partimos o pão juntos, ele está vivo. Entre outras testemunhas, a palavra do Senhor diz que Jesus ficou 40 dias aparecendo para testemunhas oculares antes de ir aos céus. Outra característica é que Jesus, e esse é muito interessante, que Jesus, quando apareceu para os discípulos, depois de ressurreto, ele comeu e se alimentou com eles. Por que ele comeu e se alimentou? Porque ele está com fome? Provavelmente não. Simplesmente pelo fato para mostrar que ele não era um fantasma. Ele tinha ressuscitado. E ali ele se alimenta, pede: eu tenho fome, me dá alguma coisa de comer. Ele come na frente dos discípulos. Mas a maior evidência de que a ressurreição é um fato, e daí cai por terra tudo aquilo que eu gosto ou que eu não gosto, porque a ressurreição é um fato histórico, é a transformação dos discípulos. Eu já falei aqui, porque os discípulos antes da ressurreição, eles estavam com medo. Eles viram Jesus sendo crucificado e pensaram: eu posso ser o próximo, eu serei o próximo. Mas depois deles terem visto e presenciado Jesus ressurreto, aqueles homens têm suas vidas transformadas. Eles começam a pregar o evangelho. E você vê o que acontece no livro dos Atos dos Apóstolos, a igreja crescendo, homens com autoridade, porque eles viram Jesus, e se Jesus venceu a morte, não há mais o que temer. Nós temos esperança de vida eterna em Jesus Cristo. Aqueles homens foram transformados, a ressurreição é um fato. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, Paulo era perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos, ele prendia os cristãos. E a caminho de Damasco, Jesus tem um encontro com ele, e ele fica 3 dias cego e sem comer. E nesses 3 dias cego e sem comer, Deus criou a situação para que Paulo se internalizasse e começasse a pensar em tudo que ele leu, em tudo que ele passou, em todas as suas experiências. E Paulo começa a fazer as conexões: Jesus está vivo. Paulo começa a lembrar do profeta Isaías. Parte do profeta Isaías falava que o Messias era um Messias glorioso, cheio de glória e majestade. A outra parte do profeta Isaías fala que ele é um servo sofredor. E Paulo não conseguia conceber essas duas figuras em uma só. Mas quando Jesus se revela a ele, Paulo entende: essas duas figuras só podem se encontrar na pessoa de Jesus Cristo. E quando Paulo ali ele tem a sua conversão, ele vira audacioso e começa de perseguidor da igreja a plantador da igreja. Por quê? Porque a ressurreição alterou a vida daqueles homens, sabe? Eu e você teremos as nossas vidas transformadas e mudadas quando a ressurreição ser uma aquarela cheia de cores vivas em nossas vidas, em nossos corações. Isso transforma a vida de qualquer homem e qualquer mulher. Sem a ressurreição, a cruz é derrota. Sem a ressurreição, o discurso de Jesus cai por terra. Agora, com a ressurreição, a cruz vira um meio de graça. O discurso de Jesus vira não só um discurso de palavras, mas vira um estilo de vida para mim e você. E aqueles homens estavam ali discutindo quando no versículo 15 diz que o próprio Senhor Jesus se aproximou. Olha que coisa linda. Jesus se aproxima deles. Naquele caminho a Emaús, o caminho de incerteza, onde eles estavam falando: onde está Jesus quando eu mais preciso dele? Mal eles sabiam que Jesus já estava se aproximando. E diz o texto bem claro: Jesus se aproxima. Sabe que a palavra do Senhor declara que Deus veio em resgate a nós. Deus se aproxima de nós, não é eu que vou até Deus, Deus que vem até mim. E aqui a prova maior: Jesus se aproxima daqueles homens. E a coisa mais linda é que Jesus tem a paciência necessária para me ouvir. Aqueles homens estavam questionando.
colocando suas frustrações para fora. Quem sabe o clima ali estava pesado. Mas como pode? Jesus andava sobre as águas e ele se entregou naquela cruz. Jesus prometeu coisas para nós, mas ele não cumpriu. Nós esperávamos que isso acontecesse, mas não aconteceu. E Jesus está ali ao lado, atentamente ouvindo aquele discurso. Como que pode acontecer isso? Mas Jesus se aproxima, sem deixar-se reconhecer. Sabe que Jesus nos encontra no caminho a Emaús. Jesus nos encontra no caminho das nossas incertezas, das nossas dúvidas, das nossas aspirações não atendidas. Jesus tem a paciência necessária para andar ao nosso lado e escutar as baboseiras que nós falamos às vezes. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. Jesus te ama tanto, preste atenção, Jesus nos ama tanto que Ele nos suporta andar conosco, mesmo quando estamos frustrados. Você já andou com uma pessoa frustrada? Você já andou com uma pessoa cabisbaixa? Tem que ter muito amor, porque aquilo contagia, você fica mal. Mas Jesus teve a paciência necessária para alcançar o coração daqueles homens, e Ele faz uma pergunta despretensiosa, Ele se faz de mal entendido. Sobre o que vocês estão conversando aí? Ele fala assim, mas peraí, você está viajando e você é o único que não sabe das coisas que acontecem, porque a viagem de Jerusalém a Emaús era uma viagem que muitas pessoas faziam. Era uma viagem, todas as viagens daquela época eram viagens perigosas, havia muitos salteadores, ladrões no caminho, então ter mais um companheiro na viagem era um ótimo negócio. Então quando aqueles homens tiveram a pessoa de Jesus unida a eles, era muito bom, porque 3 se defenderiam muito mais fácil do que 2. Mas eles não se preocupavam em saber quem é aquele homem viajante. Eles estavam querendo falar dos seus corações um para o outro e começaram a explicar para Jesus, que eles não sabiam ainda, o que tinha acontecido, e começa a colocar detalhes. Tá certo, algumas mulheres falaram que Jesus ressuscitou, mas quem são essas mulheres para a gente ouvir elas? Elas devem estar loucas, porque ninguém viu Jesus. E Jesus escuta todas as suas frustrações, Jesus se aproxima de nós, Deus tem essa paciência, Jesus nos encontra no caminho de Emaús, porque Ele nunca, preste atenção, Ele nunca nos deixa sozinho na estrada da incerteza, Ele nunca vai te deixar sozinho, querido, nunca vai te deixar sozinho, Ele sempre vai ao encontro a você, aleluia por isso. Quem sabe o seu caminho a Emaús qual vai ser o futuro de agora em diante? Quem sabe o seu caminho a Emaús é o que eu disse, qual vai ser o meu diagnóstico? Quem sabe o seu caminho a Emaús, como eu vou restaurar minha vida? Quem sabe o seu caminho a Emaús as drogas têm me vencido? Quem sabe o seu caminho a Emaús eu não consigo perdoar, estou muito amargurado por isso. Onde está Jesus? Olha, eu mais preciso dele. Versículo 25 diz que Jesus falou assim, vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Jesus traz um duro discurso ali, não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória, e começando por Moisés e por todos os profetas, ele discorre tudo que a Escritura falava de si mesmo. É até engraçado como Jesus explicava para aqueles homens, sem se auto-identificar que era Jesus, falando sobre ele mesmo. Imagine só, o malabarismo com as palavras que Jesus teve que fazer. Olha, Jesus. Mas ele tem ali a paciência de explicar as palavras, mas Jesus, olha só, muito importante, ele não repreende aqueles homens pela dúvida, pela incerteza, pelas frustrações. Ele repreende aqueles homens em falhar, em compreender e crer nas Escrituras. Sabe, Jesus nunca vai te repreender porque você tem dúvidas. Preste atenção. Quem sabe você que não é cristão está aqui nessa noite. Mas eu tenho tantas dúvidas, eu não consigo crer. Provavelmente Jesus nunca vai se importar comigo, eu nem creio nele. Não, ele crê. Ele acredita em você. Mesmo que você não creia, eu acredite nele. É interessante? Mas espera aí, então eu não preciso crer em Cristo para que ele ande comigo? Esses homens já não estavam crendo fazia tempo. Mas Jesus estava perseguindo os seus corações. E ele repreende aqueles homens apenas por não entender e compreender e não crer a palavra, e não aplicar a palavra de Deus.
E ele começa a explicar o que a palavra de Deus apontava para ele mesmo. Sabe que se nós lemos a palavra do Senhor Jesus, a Bíblia, as Escrituras, não chegarmos a Jesus, a Bíblia vai ser apenas um livro literário e histórico. Você pode ler a Bíblia 100, 200, 300 vezes na sua vida, mas se você não chegar a compreender Jesus Cristo nas Escrituras, ela é um livro literário histórico. Lindo de se ler, linda leitura, grandes ensinamentos, mas não vai mudar a sua vida. Jesus está mostrando que a Bíblia toda apontava para Ele, nós sabemos disso, que a Bíblia aponta para Jesus em todas as suas histórias e personagens. Toda a Bíblia mostra, todas as personagens mostram alguma característica do Salvador, do Messias que haveria de vir. Jesus é maior que Adão e é o verdadeiro Adão, porque Adão caiu no pecado no jardim, Jesus no deserto suportou a tentação. Jesus é maior do que Isaac, que foi ali consagrado em sacrifício pelo seu pai no monte, mas ele foi poupado. Jesus foi também no monte, mas ele não foi poupado, porque a sua morte nos daria vida. E assim por diante nós podemos discorrer sobre as mensagens da Bíblia, como todas sem exceção apontam para o sacrifício de Jesus e também para a sua ressurreição. E Jesus mostra isso para aqueles homens. Olha, a palavra do Senhor há muito tempo falava nisso. Por que vocês estão tardos de coração? Vocês não conseguem compreender. E sabe, muitos de nós estamos presos no caminho a Emaús, no caminho da incerteza, da dúvida, porque nós não compreendemos a palavra de Deus. A cruz, quando Jesus explica isso tudo, eles entenderam que a cruz não foi um acidente, que Jesus não foi uma vítima do Império Romano, que o túmulo não foi alguma coincidência, não, a cruz já estava escrita, o túmulo vazio já estava determinado, a vitória de Jesus Cristo já estava determinada muito tempo antes. Então aqueles homens têm um novo colorido e uma aquarela de cores se abre diante dos olhos daqueles homens, porque a ressurreição vira um fato transformador na vida daqueles homens. Então eles começam a olhar para a cruz que tinha acontecido na sexta-feira e eles começam a compreender. Então, se Jesus ressuscitou, a cruz tem valor. O sangue de Jesus Cristo derramou pelo meu e o seu pecado. E eles começam a fazer as conexões. E aquela pergunta, onde está Jesus quando mais precisamos dele, começa a esvaecer. Eles começam a compreender que o túmulo vazio e a cruz não foram um acidente na história. A ressurreição, como eu disse, dá sentido à cruz e desvenda as Escrituras. E então, depois dessa conversa maravilhosa, diz o versículo 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Emaús, Jesus fez com que ia mais adiante. Versículo 29, mas eles insistiram muito com ele, fica conosco, a noite já vem, o dia já está quase findando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sabe que o original fala que Jesus, quando fala assim que fez menção que ia passar adiante, o texto diz que Jesus fingiu que tinha que ir embora. Então, gente, até logo, tchau. Ele fez de conta que tinha que ir. Você acha que Jesus nos abandonaria no caminho a Emaús? Será que Jesus os abandonaria no caminho da incerteza, da dúvida? Certamente não. Então por que Jesus fez menção que ia passar adiante? Como entender, como compreender isso? Pelo simples fato de que Jesus queria criar a sensação de urgência, de necessidade no coração daqueles homens. Aqueles homens precisavam entender que eles precisavam de Jesus, mesmo sem compreender quem que era aquela figura, aquele viajante estranho. Eles insistiram, constrangeram, diz uma das versões, a fica conosco, entra, o papo está tão bom, foi tão agradável estar com vocês, nosso coração tem ardido quando esse homem fala, ele precisa ficar mais um pouco, nós precisamos desfrutar, nem que se for mais algumas horas aqui no jantar, vamos preparar uma refeição para ele precisa ficar conosco, um senso de urgência que aqueles homens precisavam. Esse é um dos motivos por que nós oramos. Você pode perguntar, mas por que eu oro? A palavra do Senhor diz que Deus já sabe todas as coisas. O salmista diz que antes que a palavra chegasse à minha boca, Ele já sabe tudo. Então para que eu vou falar? Quantas pessoas não ousam falar assim? Ah não, pastor, orar não. Deus já sabe todas as coisas, Ele é soberano. Antes de eu orar, Ele já sabe. Não, Ele faz questão que eu e você abramos a nossa boca e derramemos tudo que há dentro do nosso coração diante dEle. Até mesmo as nossas frustrações. Alguns salmistas abriam seu coração até nas suas frustrações, o seu íntimo.
Onde está Deus? Até quando Deus vai deixar os inimigos me pisotearem e não fará justiça? Mas também Ele quer saber da nossa urgência por Ele. Deus, mesmo assim, sem compreender os seus planos, eu quero mais e mais você. É por isso que oramos, é por isso que buscamos ao Senhor em vigília de oração. É para que isso crie um senso de urgência, de necessidade. Sabe por que eu e você não oramos mais? Sabe por que eu e você não lemos mais a Bíblia? Porque não há senso de necessidade. Não há senso de urgência. Olha para a palavra do Senhor, quando aquela igreja começou a ser perseguida. Atos, você vê uma igreja sendo perseguida, senso de urgência, senso de necessidade. A igreja começou a crescer, homens e mulheres começaram a viver o verdadeiro evangelho. Havia um senso de necessidade, é isso que Jesus estava gerando no coração daqueles homens. E eu e você, temos buscado ao Senhor, temos aberto o nosso coração diante dEle. Então, diz o texto que Jesus ficou com eles, e se assentou à mesa, e tomando o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Eu imagino essa cena, será que você pode imaginar comigo? Aqueles homens queriam receber muito bem Jesus, quem sabe eles fizeram um pão ali, quentinho, na hora. Colocaram a mesa, e Jesus continuava a falar com eles, coisas maravilhosas, seus corações batiam mais forte. Então eles se assentam à mesa, e Jesus tinha tanta autoridade no falar, que eles deram autoridade para Jesus partir o pão. E naquele momento, uma cena que eles já tinham visto outras vezes, se descortina diante dos seus olhos. Jesus pega o pão, e tinha uma forma característica de Jesus pegar o pão, só dele. Ele dá graças ao Senhor, ele parte o pão e distribui para aqueles homens. Houve um silêncio naquele local. Aqueles discípulos não conseguiram nem olhar um para o outro. Era tão maravilhoso o que tinha acontecido. Diante deles, de repente, se desvendou ser Jesus Cristo. Seus olhos conseguiram ver. O coração deles começou a bater ainda mais forte. Mas não deu nem tempo deles falarem com Jesus. Diz o texto que Jesus desapareceu da vista deles. Isso não significa que Jesus os deixou, pelo contrário. Jesus esteve ao lado deles durante toda a caminhada em Emaús e os seus olhos não o reconheceram. Mas Jesus estava presente. E quando Jesus parte o pão e desaparece da presença deles, Jesus estava mostrando mais uma vez que não importa se os seus olhos me vejam, eu sempre estarei com vocês. Não importa, meu querido e minha querida, se os seus olhos estão vendo Jesus, o nosso coração o sente, a nossa alma sente. Diz o texto, não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Não é só porque não vejo Jesus, não significa que Ele não está presente. Ele sempre está presente. Porque muitas vezes Ele está presente, mas nós não conseguimos nos aperceber da Sua presença. E mais uma vez Ele ensina, olha, mesmo que seus olhos me vejam, eu sempre estarei presente. Eu sempre estarei ao seu lado. E Jesus se faz presente em nossas vidas, de várias maneiras, mas por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Sabe que você pode ter essa certeza de que Jesus está com você no caminho em Emaús? Seus olhos podem não ver, mas seu coração pode o sentir. Agora você pode me perguntar, mas como então que Jesus se faz presente em minha vida? Como que Jesus se faz presente? Jesus se faz presente através da ação do Espírito Santo de Deus. No versículo 49 desse mesmo capítulo, diz que Jesus fala assim, eu vou vos enviar a promessa do meu Pai. Ele fala, permanecei, pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, uma clara referência ao Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor, em vários momentos, fala que o Espírito Santo de Deus, e a palavra que se usa, acho que até que falou aqui em alguns cultos, paracletos, paracaléu, e quer dizer, estar ao lado. O Espírito Santo de Deus não está à frente nem atrás, mas está ao lado,
curiosamente, da mesma forma em que Jesus esteve caminhando com aqueles discípulos a caminho de Emaús, estava ao lado, e Jesus se faz presente ao nosso lado através da ação do Espírito Santo de Deus, estar ao lado, apoiando, nos dando suporte. Mas não só isso, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. A verdade é uma referência à palavra de Deus, é a verdade que nos liberta. Jesus estava ao lado daqueles discípulos, explicando as Escrituras, e as Escrituras explicadas por Jesus tomaram uma realidade em seus corações. Sabe que é por isso que nós oramos: Espírito Santo de Deus, traz clareza da palavra de Deus ao meu coração. O Espírito Santo de Deus faz isso também. Mas o que há mais de valioso aqui é que quando Jesus pegou aquele pão, partiu, deu graças e o partiu e o distribuiu, diz o texto que os seus olhos viram que era Jesus. Sabe, meu querido, o Espírito Santo de Deus tem uma função maravilhosa que nós muitas vezes nos esquecemos. O Espírito Santo de Deus, a grande função dele é trabalhar como um holofote. Vocês estão me enxergando aqui porque existem várias luzes apontadas para mim. Ninguém olha para o holofote, mas olha para quem o holofote está iluminando, não é verdade? O Espírito Santo de Deus trabalha como um holofote, iluminando a obra de Cristo na cruz, iluminando os grandes feitos de Cristo por mim e por você. Mas não só isso, aqueles homens não tiveram só a revelação de quem era Jesus, mas tiveram a revelação de quem eles mesmos eram. Diz que naquele momento, eles olharam para o outro, nosso coração ardia, e imediatamente, diz o texto, imediatamente eles não aguardaram para o outro dia, eles deixaram a mesa com os pães ainda quentes sobre a mesa, eles deixaram tudo aquilo ali, sabe aquele cafezinho pronto, feito, para tomar aquela refeição depois de um dia de viagem? Não, eu tenho algo mais urgente. Imediatamente se levantaram e voltaram para Jerusalém, porque era o centro da vontade de Deus, porque a palavra do Senhor diz que de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra o evangelho se espalharia. Eles voltaram para Jerusalém, porque eles tiveram a revelação de quem eles eram. E sabe, no caminho em Emaús, o Espírito Santo de Deus se revela a nós e mostra quem eu e você somos. Ele nos garante a nossa identidade em Jesus Cristo, e continua afirmando: não temas, eu estou contigo. Não temas, não tenha medo, prevaleça, eu estou contigo, eu estou ao seu lado, eu te mostro a verdade, eu te reafirmo o que Cristo fez por você, e acima de tudo, eu reafirmo quem você é em Cristo. A sua identidade em Cristo não está baseada nesse mundo. Tudo pode passar, mas você é filho e filha de Deus, amado e amada do Senhor. E diz o texto que eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Para quê? Para ajudar outros que estavam querendo voltar para Emaús, outros companheiros que estavam frustrados, desanimados, entristecidos. E da mesma forma que Jesus fez com eles, eles se fizeram presente na vida desses homens também, e suas vidas também foram transformadas.